mas tem tempo para conquistar em nome do Senhor, porque o Espírito Santo que habita em mim é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer situação que venha contra mim para tentar me derrubar. Veja, queridos, nós vemos aqui, quando falta a visão, quando temos o cansaço. No caso de Elias, ele estava cansado, ele estava até mesmo depressivo nesse momento. Nós vemos quando alguém não tem visão, quando Números 13:31, os espias foram observar a terra prometida, eles puderam ver a terra, e eles disseram assim: nós não podemos atacar aquele povo, eles são... Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Você sabe o que é isso? Se acovardando diante da situação, dizendo: eles são maiores, nós somos mais fracos. Nós nos sentimos diante dele como gafanhotos, pequenininhos. Nós não nos sentimos capazes de enfrentar esse gigante. O ímpeto deles havia caído. Eles não estavam com força para agir, com força para se levantar, com força para lutar. Isso é falta de visão, falta de coragem, falta de fé, medo. Quando nós vemos, quando Davi, ele passou por um tempo difícil em sua vida, com o peso do pecado, e eu quero abrir esse parênteses. O pecado, ele enfraquece o homem, enfraquece a mulher. O pecado enfraquece famílias. Veja que Davi, ele perde toda a sua motivação para continuar por causa do pecado. Salmos 32, 3 e 4 diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ímpeto, coragem enfraquecida. E o que mais ele diz? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Estamos falando do rei Davi, o guerreiro, o comandante, aquele que ia à frente, que vencia as batalhas, que não temia a homem, que sabia que era escolhido por Deus. Ele diz nesse salmo que a força dele foi se esgotando como em tempo de seca. Ele estava se escondendo com o seu ímpeto enfraquecido por causa do pecado. A falta de conexão com Deus, com Jesus. Muitos de nós estão aqui, mas nós estamos nos esquecendo quem é o autor, quem é o criador, quem é o autor o consumador da nossa fé. Estamos nos esquecendo. Irmãos, nós precisamos, sabe, quando nós vemos aqui na frente e o pastor grita, o pastor fala, o pastor pede, nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não podemos enfraquecer na fé. Eu estou falando isso para você. Não enfraqueça, não fique, fraco, olhando para coisas que não nos levam a nada, mas vamos estar focados na visão, no alvo. Vamos estar conectados com Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que nós estamos fazendo, quando nós nos afastamos de Jesus, você não vai poder fazer nada, é a palavra do Senhor. Mas se as palavras do Senhor estiver em vocês, vocês tudo poderão fazer. Tudo é possível ao que crê. Quando você recebe essa palavra, essa mensagem nessa manhã, um ímpeto errado. E aí cheguei no ímpeto, quando eu dizia: mas como Jesus mudou o ímpeto de Paulo? Paulo era um homem impetuoso. Ele se levantava, mas a motivação dele inicial era um motivo errado. Ele estava perseguindo cristãos. Mas o interessante é que ele fazia aquilo porque ele achava que estava perseguindo cristãos para defender o Deus dele. Até que ele teve esse encontro com Jesus. Até que ele teve esse encontro que diz: Saulo, Saulo, Atos 9, diz: por que você me persegue?
E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Paulo agora foi até Damasco pedir a carta, pedir autorização para que pudesse prender os cristãos do caminho, que ele chamava o caminho. E agora ele tem essa vontade, esse ímpeto de realizar algo, essa força de ir atrás dos cristãos. Mas de repente Deus diz assim: opa, deixa eu usar esse ímpeto aqui para um outro foco. Eu vou redirecionar o seu ímpeto, a sua vontade, Paulo. E aquilo que você fazia contra o caminho, você vai fazer para o caminho. E nós vemos quantas coisas Paulo fez, quantas, obras grandiosas ele realizou, quantas mensagens ele falou, quantas cartas, escrevendo mais da metade do Novo Testamento, depois de um encontro com o Senhor Jesus, depois de ter o seu ímpeto transformado. Ímpeto pode ser positivo, mas também podemos ir para o lado negativo. Pessoas vingativas, pessoas, que querem fazer o mal, e o Senhor nos livre de todas elas, amém? Amém? Você está livre, você está protegido contra a inveja, contra o mal, contra o homem mau, que a bênção do Senhor, o sangue do Senhor Jesus está sobre você. Mas assim o Senhor agora estava usando a vida de Paulo e redirecionou para que ele pudesse ser transformado. Quando nós entregamos o nosso ímpeto a Deus, primeira coisa que Ele faz, Ele renova, Ele restaura, Ele fortalece, Ele te dá força, visão para você se levantar e agir. Não para o caminho errado, mas para o caminho certo. Jesus, e eu estou encerrando porque eu falei que nós vamos buscar do Espírito Santo ainda nessa manhã. Jesus tem algo interessante. Quando ele levanta o ímpeto, a força dos seus discípulos. Veja que Jesus esteve com os discípulos durante 3 anos do seu ministério, cumprindo o seu chamado, e ele ensinou, ele mostrou para os discípulos, ele estava depositando no coração dos discípulos a visão do reino dos céus. Você pode aprender, você pode entender comigo que, assim como eu entendo, que sim, eles receberam, eles aprenderam, e agora eles já foram completamente transformados em sua mente, e eles começaram a agir conforme Jesus tinha falado. Mas o interessante, irmãos, é que depois que Jesus ressuscitou, foi à cruz, no 3º dia ele ressuscitou, ele encontra os discípulos, enquanto eles estavam reunidos no cenáculo com medo dos judeus. 8 dias depois Jesus aparece novamente, e quando nós vemos o caso de Tomé, que Jesus diz: toca para ver, você precisa ver para crer, você toca nas feridas. Depois tem um 3º encontro, quando eles estão na praia. O interessante, pastor Josué, nos mostra em João capítulo 21, que os discípulos estavam, parece, com uma crise de identidade. E Pedro disse assim: sabe o que eu vou fazer? Quantos sabem o que Pedro foi fazer? Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Eu vou pescar. Sabe o que eu entendo com isso? Uma grande obra acontecendo. Jesus tinha falado para eles: olha, 3 anos seguidos, o reino está vindo, vocês farão obras maiores do que eu, vocês serão usados por todos os confins da terra, e de pregar e ensinar e batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Jesus com ímpeto, mostrando para eles, ensinando a eles. De repente, depois de tudo isso ter acontecido, Pedro diz assim: acho que eu vou pescar. Eu vou pescar. Sabe o que é isso? Ímpeto fraco. Ele estava dizendo: tudo isso aí que eu vivi os últimos 3 anos, que loucura, hein?
Quanta coisa a gente viu. Vou voltar para a minha vidinha lá. Vou pescar. E o interessante é que os amigos dele que estavam com ele disseram assim: Pedro, a gente vai junto. Vamos junto então. Parecia que nesse momento eles queriam, a minha interpretação, esquecer um pouquinho daquilo, esquecer da pressão. Eles queriam voltar para aquele lugar que dava conforto para eles, que era familiar, que era a pescaria, que era o dia a dia deles, que era aquilo que eles faziam. Mas na verdade eles estavam sem força, na verdade eles estavam cansados, na verdade eles não tinham força para agir. Você conhece a história, Jesus estava lá fazendo um peixinho na praia, eles não tinham pescado nada, né? Isso é, Jesus tinha falado para eles que eles deveriam ser pescadores de homens. Jesus tinha falado para eles que eles deveriam pregar a palavra, mas nesse momento eles tiveram um momento de fraqueza, eles tiveram um momento de dúvida, eles queriam voltar para um ambiente familiar, e isso fez com que eles enfraquecessem. Mas nós vemos algo maravilhoso acontecendo, quando o Espírito Santo vem sobre eles. Atos 1:8 diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Você entende que no natural a gente quer pescar? Eu sei que temos pescadores aqui, glória a Deus, é uma boa tarefa para fazer. Mas o pescar aqui no nosso natural, a gente quer cuidar das nossas coisinhas, a gente quer fazer as nossas coisinhas, a gente quer fazer o nosso prato favorito, a gente quer fazer o nosso passeio favorito, a gente quer descansar, a gente quer assistir uma série, a gente quer ver os vídeos que nos alegram, a gente quer viver o nosso cotidiano, a nossa vida. Porém Deus está nos chamando para fazer algo muito maior, que não é dessa terra, algo muito maior, que é o reino de Deus. E o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você para exercermos essa função, e o Senhor está nos chamando. Muitos talvez podem até vir na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas o seu ímpeto é tão fraco que na segunda-feira ela disse: eu fui na igreja ontem, não estou lembrando. Fui, acho que aquele irmão lá cantou aquela música bonita, né? Eu gostei. Eu falei com alguém lá, é verdade, domingo eu fui. Irmãos, isso é ímpeto fraco, falta de poder, falta de autoridade. Olhamos para as coisas naturais, e quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós olhamos com os olhos do ser humano, que é fraco, que é, duvidoso, que cai em qualquer situação. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos da fé, nós vemos um reino espiritual, um mundo espiritual acontecendo, e aí nós caminhamos com passos firmes, passos de fé. E eu quero declarar para você nessa manhã que você vai sair daqui dando passos firmes, passos de fé. Eu quero convidar o Jeff para a gente fazer esse momento, que diz aqui, Atos 2:4 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, muito forte, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e viram que pareciam ver línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Diga comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Levante-se nesse momento no seu lugar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Diga isso: Pai, eu quero ser cheio de Ti, Senhor.